A primeira apresentação deste Ignite a explicar o que é o Ignite. E depois viram oradores, muito melhores do que eu, de certeza absoluta, cada um a apresentar a sua ideia, a apresentar a sua mensagem. Portanto, vamos começar aqui, se tudo correr bem. Portanto, Ignite Portugal, o meu nome é Diogo Silva. Antes de mais uma vez, muito bem-vindos. Agradecemos também ao Mário, que foi quem nos convidou a estar aqui enquanto Ignite e a podermos dinamizar esta sessão. Claro que é sempre um prazer podermos ter o Ignite em muitos sítios para além de Lisboa, que foi o sítio onde nasceu. Mas antes de Lisboa, este evento chamado Ignite surgiu pela primeira vez nos Estados Unidos, com este senhor, Brad Forrest, e com uma ideia muito simples. Vamos juntar um grupo de pessoas amantes de tecnologias e vamos cada um, nunca estivemos num palco e podemos apresentar alguma coisa durante 5 minutos, alguma ideia, alguma coisa que aprendemos. E depois, obviamente, espalhou-se por todos os Estados Unidos, foi um evento que rapidamente ganhou essa ignição e rapidamente conseguiu essa tração por todos os Estados Unidos. E em Portugal, nós acabámos por conseguir trazer o Ignite para Portugal através de um dos nossos voluntários, o Miguel Munhoz Duarte. Quem já esteve no Ignite provavelmente conhece o Miguel. O Miguel estava em Seattle, nos Estados Unidos, e uma vez no aeroporto assistiu a um Ignite e pensou, epá, isto era fantástico se trouxéssemos a Portugal. E fomos, de facto, o 5º país da Europa onde houve um Ignite. O que é que aconteceu? Claro que a primeira sessão correu terrivelmente. Foi um teatro em Santos, era o teatro da Guilherme Cossul, tudo mau, as apresentações não corriam, as luzes não estavam fantásticas, estava tudo péssimo, mas o que é certo é que num evento em que nós esperávamos 50 pessoas, tivemos cerca de 200. E percebemos, bom, se tivemos 200 pessoas para um evento tão simples quanto este, porquê é que não usamos isto para ser um trampolim, de facto, para as ideias, para os talentos desconhecidos que andam aí em Portugal, as pessoas que normalmente não têm a oportunidade de subir a um palco, ou pelo menos de subir a uma palete. E, portanto, aquilo que nós fazemos é, o formato é exatamente igual aos Estados Unidos, 20 slides, 15 minutos cada slide, 15 segundos cada slide, muito obrigado pela correção, eu disse que a minha apresentação era terrível. E no final, 5 minutos. Se não gostarem, no final dos 5 minutos, podem começar a bater palmas. Portanto, é tão simples quanto isto. É cruel para o orador que está aqui à frente, mas o objetivo é também conseguir que rapidamente consigamos passar uma mensagem e que os oradores possam, de facto, ser concisos. É esta a imagem que aparece no final da apresentação, no final dos 5 minutos, e, portanto, se gostaram e se estão a continuar a gostar do orador e o orador ainda não tiver acabado, claro que vos peço que possam dar esse bocadinho, mas se, entretanto, o orador continuar a falar mais 2, 3, 4, 5, 20 minutos, mandem-no embora, está bem? Não há problema, podem começar a bater palmas. E, portanto, o que é que as pessoas vêm falar? Vêm falar de paixões, vêm falar de sonhos, vêm falar de coisas que lhes dizem alguma coisa. E as histórias que normalmente nos apaixonam mais a nós, enquanto não só oradores, mas enquanto assistência, enquanto público no evento Ignite, são aquelas que, de facto, falam sobre alguma coisa que as pessoas gostam, alguma coisa que as pessoas se interessam e alguma ideia que, de alguma forma, causa ignição na nossa cabeça também. E por isso, a nossa missão é esta, é dar voz e palete, mais do que palco, se calhar, dar voz e palete às ideias e talentos desconhecidos. E a própria palete surgiu nesta lógica de, houve uma vez no evento do Ignite, era tudo plano, não tínhamos um auditório, ninguém conseguia ver os oradores porque tínhamos um orador muito baixinho e tivemos que pôr uma palete. E a partir daí pensámos, epá, ideia fantástica, vamos usar a palete a partir de agora. E por fim, o que nós queremos no Ignite é isto, é partilha, inspiração e ao mesmo tempo networking. É tentarmos causar essa ignição nas mentes de cada uma das pessoas que está presente. Por isso, não sei se toda a gente já tem um badge deste género, se não tiverem podem lá fora, temos uma banca do Ignite em que podem tirar e podem simplesmente dizer porque é que estão aqui e escrever o vosso nome. A ideia é que todos nos possamos ao mesmo tempo conhecer durante este evento. Não temos coffee break, infelizmente desta vez também não temos beer break, mas muitas vezes temos um intervalo no meio, como não temos break, não temos beer, ok? É simples, pronto. O que é que acontece? Porque é que temos um beer break? Para que a segunda parte corra muito melhor do que a primeira. É só por causa disso, está bem? Como somos uma associação, como somos sem fins lucrativos, obviamente a razão de ser disto tudo são, sem dúvida alguma, as pessoas que nos ajudam a realizar o Ignite, são os voluntários, e por isso, já agora eu queria, deixe-me só confirmar, passar para o próximo slide, uma salva de palmas para os voluntários que estão aqui hoje presentes, já favor. E por fim, estamos mesmo a acabar a minha apresentação de 5 minutos, por fim são mais 2, 3 coisas. Temos o apoio da Estufa, é uma plataforma cultural e, portanto, nós estamos incubados nesta plataforma artística que é a Estufa e que, obviamente, também nos trata de algumas questões a nível de contabilidade e afins. Nós promovemos o Ignite, a Estufa consegue-nos fazer a parte backstage. Como também
fazemos algumas coisas relativamente interessantes e conseguimos ter trazido oradores relativamente interessantes, o Governo de Portugal já nos distinguiu com este selo, o selo Mais é Mais I, do Programa Estratégico para o Empreendedorismo e Inovação, e, portanto, isto obviamente a nós permite-nos também ter muito mais credibilidade e conseguirmos ter mais e mais Ignite. Por fim, a última coisa que vos vou pedir é que toda a gente se levante e que dê um abraço a pelo menos 2 pessoas que não conheçam nesta sala. Muito obrigado, olá, boa tarde. Quer dizer, trabalha mais à distância agora. Eu sou Sandra Fanha da TAP. Fantástico. Fiquei de, Então mas falamos ainda no final, não. Sandra. Certeza absoluta. Isto é... Bom, há sempre alguém a aproveitar-se da parte dos abraços. É incrível. Faz aquela miúda gira, vamos. E devem estar todos a adorar a minha apresentação porque ainda ninguém bateu palmas, não é? Portanto... Eu sou o único que tenho direito a ficar aqui mais um bocadinho depois de bater em palmas, está bem? Portanto, vamos já avançar para o primeiro orador. Temos aqui a arte de contar histórias, uma pessoa que nos vem contar um bocadinho da sua história pessoal e também sobre o que é isto de poder contar histórias. Por isso, eu peço agora na entrada, se faz favor, uma salva de palmas para a Anabela Chastres. Ora, muito boa tarde a todos. Hoje o tema que me traz aqui é a arte de contar histórias e vou começar por contar a minha própria história, que começa em 2006, quando eu trabalhava numa grande empresa e tinha, de facto, tudo aquilo que nós gostamos de ter. Tinha um bom emprego, tinha um carro, tinha tudo aqueles que são as regalias próprias da função. Mas, efetivamente, eu não era uma pessoa muito feliz naquilo que fazia. Gostava, efetivamente, se empenhava bem, mas não era feliz. Achava que queria mais, queria fazer a diferença na vida das pessoas. Ora, isto, de facto, é uma coisa muito nobre, mas, na realidade, fazer a diferença na vida das pessoas não era nenhuma função. Mas eu, mesmo assim, ganhei coragem, avancei, no meio de tanta insegurança, avancei e dei o salto. Vim-me embora da empresa onde estava e senti-me muito autoconfiante e conseguiste fazer isso que tu tanto querias e agora? E quando eu parei no agora, e agora? Acabou-se o ordenado fixo ao final do mês e, na realidade, aquilo que parecia ser um sonho cor-de-rosa passaram a ser uns dias verdadeiramente mais cinzentos. E eu estava muito, mas muito ansiosa a pensar, mas o que é que vai ser agora do meu futuro? Na realidade estava com medo, pois tinha acabado de tomar uma decisão da qual eu não estava tão certa quanto isso. E agarrei, não é? No fim, já sabia, já dava formação, já coordenava, não dava formação, mas coordenava formadores, trabalhava na área da formação e há um dia que eu agarro no meu currículo e vou procurar uma senhora que tinha uma empresa na área do recrutamento e da seleção e vou ter com ela. E toda contente, entusiasmada, vou lá bater à porta e digo-lhe assim, olha, tenho aqui o meu currículo e gostava que me ajudasse a realizar este sonho, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. E começo-lhe a contar a minha história, que realmente queria mesmo, gostava muito de estar com as pessoas, a falar, desenvolvê-las. E ela, depois de eu ter feito este discurso fantástico, volta-se para mim e diz-me o seguinte, ouça, você acabou de cometer o maior erro da sua vida. Tinha toda a hipótese de vir a ser diretora no sítio onde estava, na empresa onde estava. Estávamos em 2006, início da crise. Não vejo grande hipótese para si. E como formadora, honestamente, já cá andam tantos e tão bons que também, desculpa a sinceridade, mas eu não vejo um futuro brilhante para si. Bom, aquilo foi um grande choque para mim, como devem calcular. Eu saí naquele dia do prédio e não chorei à frente da senhora, mesmo por vergonha. Mas cheguei cá abaixo e chorei. Chorei porquê? Porque eu achava que ela tinha razão naquilo que estava a dizer. Eu tinha cometido um erro, precipitei-me e era isso que estava na minha cabeça. E quando saio de lá, venho para casa e passei garantidamente 2 meses à volta desta autocomiseração, a achar que era uma desgraçadinha e que tinha cometido um erro e agora o que é que eu fazia? Enfim, era tudo negativo, tudo negro, numa espiral negativa. E há um dia que uma amiga minha, de quem gosto imenso, me diz, olha, tenho a minha tia, como sabes, no IPO, com cancro, e os médicos ligaram e queriam que eu fosse lá, a família fosse lá para dar um beijinho de despedida. Queres vir comigo? E eu disse, eu queria tudo menos ir para ali. Mas na realidade ela era tão minha amiga que eu obviamente não consegui dizer que não e fui.
E, para algum de vocês, se calhar já teve, infelizmente ou felizmente, ir lá, e eu deparei-me com pessoas a lutarem contra aquilo que é a saúde, e é um bem que nós desvalorizamos até estarmos em contacto com ela. E quando eu saí de lá, tive o primeiro flash na minha vida que foi: mas tu estás-te a queixar de quê? Afinal, tens saúde, tens casa, tens carro, tens família, estás-te a queixar do quê? Porquê é que não há de ser formadora? Se é efetivamente isso que tu queres, faz-te à vida, procura, desenvolve um plano, faz por isso. E nos dias a seguir eu fiz isso, eu desenvolvi um plano, fui dar formação, comecei a falar com pessoas, certifiquei-me, fiz tudo o que havia para fazer. E digo-vos, foi a melhor coisa que eu fiz. Ser formador é uma das profissões mais fantásticas da vida. Termos a oportunidade de estar a desenvolver pessoas todos os dias, de tocar nelas verdadeiramente, porque não só desenvolvemos, não só passamos o nosso conhecimento, como também lhe tocamos na vida. E há um dia, depois de 5 anos depois de ter essa conversa com a senhora, eu vou dar uma palestra e vinha a sair do auditório, vinha muito feliz, muito contente, aquele momento grande. Vou sair do auditório e há uma pessoa que me agarra assim no braço e diz: Anabela, não vou acreditar, oradora. E olha assim para o papel que eu trazia ao peito. E era aquela senhora que eu tinha visto há 5 anos atrás e que me tinha dito aquilo. E na realidade, uma coisa é certa, eu não senti rancor ou raiva dessa senhora. Pelo contrário, eu senti-me grata, porque foi aquele momento que me fez dar o clique e mostrar a mim mesma, não é mais ninguém, não era a senhora que ela estava enganada, se calhar até estava certa, mas foi mostrar a mim própria que quando nós queremos uma coisa, nós temos que correr atrás delas e temos que fazer isso. E realmente ser formadora para mim é um privilégio, é tocar as pessoas, é fazer a diferença na vida delas e marcá-las, deixar a nossa marca positiva em todos aqueles que nos passam por nós. Obrigada. Excelente exemplo, portanto, olá, tivéssemos todos nós alguém na nossa vida a dizer-nos que, de facto, estamos errados, não é? Muitas vezes acaba por ser isto que nós conseguimos para dar a volta e para podermos fazer alguma coisa diferente. E, portanto, agora falando um bocadinho sobre aprendizagens, que tem, sem dúvida alguma ligação ao que acabou de falar a Anabela, vou chamar ao palco o Ângelo Filipe Castro, que vai falar sobre como é que nós podemos recriar a aprendizagem, o que é isto de aprender e como é que podemos fazê-lo nos dias de hoje, não é? Uma salva de palmas, faz favor. Boa tarde a todos. Eu venho aqui mostrar um bocado o meu dia-a-dia com os cursos EFA e de aprendizagem que frequento e que leciono nos centros de formação profissional. Venho falar de tecnologia e vou começar por um dos meus pensadores preferidos, que é um clássico da Grécia Antiga, que é Aristóteles. Partindo deste pressuposto, eu entro na sala de formação e penso sempre que todo o formando, por muito desmotivado que esteja, ele tem a vontade de aprender. Agora, quais são as ferramentas que eu posso colocar na formação para ele aprender? E é aqui que pode entrar a tecnologia. Eu sou um dos defensores da utilização de qualquer tipo de ferramenta em sala de aula, sejam eles telemóveis, tablets ou uma caneta. Aqui começa o trabalho com os formandos. É importante nos dias de hoje motivá-los através das ferramentas que eles gostam, que eles se identificam. E surge a questão: vamos usar a tecnologia para motivar ou vamos motivar para a tecnologia? E aqui é um pressuposto importante. A tecnologia tem que entrar sempre contextualizada na aprendizagem. Se ela entrar contextualizada na aprendizagem, nós vamos ter um trabalho assertivo, vamos ter espaços formativos que passam do meramente expositor, um formador como expositor de conceitos, para um espaço onde o formador, como vão verificar aqui, vai desaparecer na sala e os alunos tomam conta da sala, são o centro da aprendizagem, procuram novas soluções a partir do conhecimento que o formador lhes atribuiu. Esse conhecimento depois, o formador vai sendo um facilitador desse conhecimento, ajudando a criar novas perspectivas na sua aprendizagem. Esta aprendizagem leva cá à sala de aula. Eu sou um formador de Física e Química. A primeira coisa que eles me dizem é: professor, porquê é que eu preciso de Física-Química na formação profissional? Então levo-os para as oficinas. E por isso é que eu tenho os iPads. Tenho os iPads, os tablets que permitem que eles verifiquem as suas aprendizagens. Levo-os para os campos de futebol e eles têm que traçar o vetor da força gravítica quando estão a jogar à bola. Isto são tudo feito com os seus dispositivos móveis, com os seus telemóveis. Isto cria aquilo que eu chamo de aprendizagem significativa. Eles dão valor ao conceito teórico e conseguem transformar para a sua realidade. Um aspecto importante nos dias de hoje: será que os nossos alunos, e se perguntarem numa sala de aula 100% disto tem telemóvel, os sabe usar, os encaminha para o processo correto? Aqui temos também uma responsabilidade de conseguir transportar o conceito teórico
para a digitalização. Eles saberem dar vida à folha de papel, ter a folha de papel e depois transmitir esse conceito com a era digital e digitalizando. Olhar para as estruturas e depois, um aspecto importante, desde as primeiras aulas, os meus formandos estão habituados a comunicar. Têm muita dificuldade no primeiro impacto de comunicar, contudo os avatares, usamos aplicações para eles, de forma assertiva, trabalharem esse facto e ao longo das sessões irem evoluindo perante os colegas para no final apresentarem publicamente os seus trabalhos de forma crítica e construtiva. Este é um dos aspectos para mim fundamental na formação. Sem comunicação, a formação não chega ao interlocutor. Tendo isto, o aspecto colaborativo, o trabalho do grupo, a sala ser um espaço onde eles partilham ideias e nós entramos como facilitadores e ajudamos a que essa ideia vá para a frente. E aqui está o ponto fulcral na formação, a ideia é ir para a frente. Eles acreditarem que as suas ideias vão para a frente. Isto leva ao pensamento crítico, aos projetos transdisciplinares nos centros de formação, e aqui uma palavra para os centros de formação, apostarem nas equipas formativas para esses projetos e darem a oportunidade para nós conseguirmos ir da área sociocultural à técnica, para levar essas soluções para a África, para levar essas soluções para a comunidade local e eles verem que o seu trabalho tem um sentido e foi significativo à sua aprendizagem. É extremamente reconfortante ir para um continente novo só, e entre aspas só, com o trabalho dos nossos formandos. Ao verem isto, hoje, com as novas tecnologias, eles próprios produzem o conteúdo para outros formandos noutra parte do globo seguirem o procedimento e levarem a técnica às comunidades locais e fazerem o feedback através de uma coisa que eles gostam muito, que é o Facebook. Por que não usar o Facebook para essa interação? Para formandos de várias partes do mundo comunicarem, criar plataformas interativas, criar plataformas sociais e colaborativas. Hoje temos um projeto em que eles, através da plataforma, arranjam mecenas para o produto da sua formação ir para as outras comunidades. Isto leva a um fator fulcral na sociedade de hoje e com os eventos que temos tido hoje. A responsabilidade social que estamos a criar nos nossos formandos, a humanização com que eles ficam e, acima de tudo, um aspecto importante, nada e ninguém faz nada sozinho. Tudo isto é fruto de um trabalho multidisciplinar, de uma equipa que abraça os projetos e aqui uma chamada de atenção para os centros de formação. Apostem nos vossos formadores, apostem nas vossas equipas e façam formação com e para os vossos e com os vossos formadores. Acabo novamente com Aristóteles para dizer que a formação aprende-se fazendo, fazendo é aprender. Muito obrigado pela vossa... Bom, e como não podia deixar de ser, em quase todos os eventos do Ignite, felizmente temos sido um trampolim também, muitas vezes, e ao contrário, obviamente, para esta comunidade dos Toastmasters, e por isso chamo agora à palete, eu ia dizer ao palco, já me ia enganar a mim próprio, chamo agora à palete o António Calheiros para nos falar de autodidatismo assistido. Uma salva de palmas para o António Calheiros, por favor. Muito obrigado, António. Boa tarde a todos. Eu aderi aos Toastmasters há 2 anos, 2 meses e 7 dias. Não o fiz porque tivesse medo de falar em público ou porque me achasse mau comunicador. Aliás, eu tinha 10 anos de experiência como formador e tinha a mania que sabia o que fazia. Aderi porque uma amiga minha me apresentou o conceito e eu vi neste formato uma forma excelente de continuar a evoluir como comunicador. Nesta fase estão vocês a pensar, mas o que raio será isso dos Toastmasters? Excelente pergunta. Os Toastmasters são uma organização internacional que surgiu nos Estados Unidos há 91 anos e que se dedica ao desenvolvimento de competências de comunicação nos seus membros. Estão organizados por clubes, portanto, espalhados por países em todo o mundo. Temos um cá em Coimbra desde 2011, há 4 anos e meio. E o que é que nós fazemos? Todas as semanas reunimos, então, para desenvolver essas competências de comunicação. Chamei esta apresentação autodidatismo assistido, porque nos Toastmasters nós temos uma metodologia diferente do habitual. Não somos uma formação ou um curso tradicional. Cada um segue o seu percurso, ao seu ritmo, focando-se nas dimensões ou nas competências de comunicação que achar mais urgentes, mais pertinentes ou mais desafiantes. Claro, também não é uma balda. Quando aderimos, é-nos atribuído um mentor, um Toastmaster mais experiente, que fica responsável por acompanhar o nosso percurso. Para além disso,
são-nos atribuídos 10 desafios. Neste manual temos 10 desafios, portanto, e temos aqui informação para cada desafio que nos diz qual é que é o objetivo a atingir, quais é que podem ser algumas dificuldades que, por vezes, tornam esse objetivo mais complicado de atingir e algumas dicas sobre como podemos fazer para ultrapassar essas dificuldades mais facilmente. Mas é sempre tudo feito de uma forma bastante autónoma, com essa ajuda do nosso mentor. Ao longo destes 10 desafios, vamos desenvolvendo várias competências de comunicação, desde a estrutura do discurso, a voz, a forma como usamos artifícios retóricos, a forma como usamos o corpo, etc. No final deste percurso inicial, somos considerados comunicadores competentes, mas não ficamos por aí. Podemos continuar a evoluir, focando-nos, especializando-nos em aspectos mais específicos da comunicação. Não sei se estiveram há pouco na sessão paralela sobre o humor. Ok, foi muito boa. Nós temos também um manual avançado de discurso de humor, em que temos 5 desafios para começarmos a treinar a utilização do humor nas nossas apresentações. Temos um manual também de storytelling, em que, como a primeira oradora, podemos aprender várias técnicas para contar melhor as histórias que temos para partilhar com os outros. Temos discursos de relações públicas, portanto, temos muitos desafios que podemos abraçar. Mas, para além de evoluir como comunicadores, o Toastmasters dá-nos a oportunidade de ajudar também os outros a evoluir. Ao início recebemos um mentor, quando já temos mais alguma experiência, quando temos mais algum tempo nos Toastmasters, também recebemos o desafio de sermos mentores dos novos membros que aparecem no clube. E em todas as sessões, para além de apresentarmos os nossos projetos, os nossos discursos, podemos também avaliar, dar feedback aos outros membros e ajudá-los a evoluir, tal como eles nos ajudam a evoluir a nós. Para além disso, e como espero que tenham visto por algumas imagens, é um clube extremamente divertido, com pessoas muito interessantes, em que todas as semanas nós temos discursos sobre os mais variados temas que nos fazem, para além de evoluir como comunicadores, também aprender muitas coisas sobre os mais variados temas. Como eu disse ao início, eu aderi ao clube há 2 anos, 2 meses. E hoje sou uma pessoa diferente. Tenho 12 anos de experiência como formador, continuo a ter a mania que sei o que ando a fazer, mas sou um comunicador mais versátil e todas as semanas tenho o prazer de reunir com um conjunto de pessoas espetaculares que fazem favor de me ouvir, de vez em quando, e que me dão a honra de falar para mim e de me ajudar a aprender coisas novas e a passar todas as semanas umas 2 horas extremamente divertidas e enriquecedoras. Portanto, se vocês querem também continuar a evoluir como comunicadores, ou se querem também ajudar-nos a nós a evoluirmos ainda mais como comunicadores, procurem-nos no Facebook ou noutro sítio qualquer, nós somos fáceis de encontrar. Se não são de Coimbra, há 30 e tal clubes Toastmasters em Portugal, seguramente que vão encontrar um próximo de vocês. E então venham ter connosco, venham ser melhores comunicadores e divertir-se imenso enquanto fazem isso. Obrigado, Sr. Deputado. Bom, eu estou sóbrio há 2 anos, 3 meses e 7 dias, estou a brincar. É só há umas horas. E, portanto, vamos passar aqui à próxima apresentação. O Scratch na alfabetização e na inclusão social. O Carlos, eu tenho que confirmar, Carlos, o microfone já está a funcionar bem? Estará certíssimo? Estamos prontos aí em cima? Tudo ótimo. Oi? Cá para cima. Em princípio, está ok? Está a funcionar? Está a funcionar aí em cima? Está? Então, se faz favor, antes de mais, então, mas enquanto prepara isso, eu vou pedir uma salva de palmas para o Carlos, se faz favor. Carlos, aqui está. Não, este já tem esse. Posso começar? Você. Boa tarde, vamos apresentar um projeto que não é meu, é um projeto da equipa de formação. O professor do projeto passou a uma prática diária no centro de... formação. Temos como objetivo as competências básicas, são pessoas que têm um nível de alfabetização muito baixo, são pessoas em que a escola lhes passou ao lado, o emprego lhes passou ao lado, a vida lhes passou ao lado.
Felizmente, neste momento, estão a ter aulas no centro. A nossa equipa é uma equipa multidisciplinar e tentamos mobilizar as competências de escrita, leitura, cálculo de e através das TIC. Como é que isso se faz? De uma maneira muito simples. Fizemos a introdução de uma linguagem artificial, isto parece uma coisa do outro mundo, para que eles aprendam as linguagens naturais, para que eles aprendam a funcionar com o cálculo. Não é tarefa fácil, mas eles conseguem. Para tal, utilizamos um ambiente de programação, um ambiente visual, em que existem atores, existem palcos, onde as pessoas têm peças, tipo peças de Lego, ou digamos que puzzles, e as pessoas constroem jogos, que aprendem a criar rotinas, aprendem a saber o que é movimento, o que é a direção, o que é o tempo, o que são sequências de instruções. São tudo coisas que as pessoas já sabem, mas na parte digital a coisa complica-se um bocado. Alguns exercícios by the book, é pena não haver aqui assim filme, aquário digital, dança robótica, o morcego que bate as asas, tudo isto estas pessoas conseguem fazer. Depois destes exercícios veio o grande exercício, ou um dos grandes exercícios, um gato e uma bola. Ou seja, 2 atores, como é que se faz isto? Ou como é que eles criaram isto? O gato tem que fugir da bola. Se a bola bater no gato, o gato morre, não é? Para além de terem construído o jogo, grande prazer o deles, primeira vez que constroem alguma coisa na forma digital, para alguns deles também foi a primeira vez que jogaram algum jogo. Normalmente os jogos jogam os filhos, neste caso eles entretiveram-se a fazer os jogos. A par com isto, e utilizando as aulas de português, foi-lhes pedido também, com este esquema de blocos, para eles criarem uma história. O grupo foi dividido em partes e cada grupo criou a sua história. Tenho aqui assim. As pessoas criaram a história, no fim juntámos a história toda, ou seja, isto foi tudo junto e de esta história criámos uma única história, ou seja, destas todas as histórias criámos uma única história. A história é essa que passou para o digital. E passou para o digital como? Eles gravaram o som, eles foram à procura de atores, eles foram à procura de palcos, eles discutiram ideias entre eles, eles andaram na net. Tivemos aqui alguns problemas, como é normal, problemas com periféricos. O rato, grande problema trabalhar com o rato. Teclados, como é que funciona o teclado, o Alt, o Delete, o Shift, todo este tipo de coisas. A conjugação das peças no ecrã, alguma dificuldade, mas tudo isto chegou a bom porto. E o bom porto foi, temos aqui assim, não podemos ouvir, mais uma vez é pena, temos aqui a nossa história digital. Ou seja, temos atores, temos palcos, temos o difundir uma mensagem, temos o espera, temos o toca um som, enfim, tudo isto feito por eles. O que é que eles aprenderam? Uma coisa importante. O que é um sistema operativo? O que são janelas? O que são pastas, subpastas, abrir ficheiros? Coisas melhores que isso. Aprenderam o que era a abstração, o que era a modulação e aprenderam a resolver os problemas do dia-a-dia. Ganhos com isto. Quais foram os grandes ganhos que nós tivemos? Eles passarem isto para a vida, ou seja, não a resolução dos problemas digitais, mas a resolução dos problemas deles. Aumentou-se também a autoestima dos formandos e o seu relacionamento com as novas tecnologias, com o cálculo e com a leitura. Entretanto, o que é que nós potencializamos no meio disto tudo? A criatividade e aumentámos as suas competências cognitivas em todas estas áreas do saber. Do cálculo, da escrita, da lógica, da gramática, do criar. Ou seja, este foi o nosso objetivo. Tudo a funcionar ou a desfuncionar? Fantástico. Então vamos passar aqui para a próxima apresentação, com licença, Carlos. Bom, acho fantástico estes exemplos. De facto, nós vimos de Lisboa, é incrível, toda a gente, por norma, ainda há bocado estivemos a falar sobre isto.
Por norma, quando pensam que nós vimos de Lisboa, pensam, bom, em Lisboa é cá tudo. Isto em Lisboa é que vocês estão bem e nós aqui não se passa nada. O que é certo é que posso falar por mim e pela Vera de certeza absoluta, a Vera é a responsável do Ignite, que nós vimos para aqui para aprender e, por favor, não tenham ao mesmo tempo esse estigma daqui de Coimbra. Acho que nós, sem dúvida alguma, temos tanto a aprender, pelo menos, quanto vocês têm a aprender connosco. E por isso, para aprenderem alguma coisa, comigo não aprendem nada, não é? Portanto, para aprenderem alguma coisa, agora todos por cada um, uma excelente organização, por acaso já conhecia, a Isabel Fernandes. Uma salva de palmas, por favor. Obrigada e boa tarde. Estou aqui em representação então da ProEFA. Este é um projeto que foi desenvolvido pela ProEFA, portanto, não é em nome pessoal, mas sim em nome da entidade. Portanto, o nosso projeto é o todos por cada um. E porquê? Porque cada vez mais somos bombardeados com orientação para os resultados, orientação para os números. E então achávamos que tivemos que fazer alguma coisa, pois a forma como estávamos a atuar até ao momento não era o indicado para estas novas orientações dos resultados e dos números. Porque achávamos então que o formador tem que ir um pouco mais além da sua função de simplesmente ir para a sala de formação e de debitar conteúdos com os formandos. Portanto, achámos que devia estar mais envolvido na formação e fazer um pouco mais do que fazia até ao momento. Portanto, esta foi uma estratégia formativa e uma metodologia que nós desenvolvemos. Porquê? Porque cada formando é uma pessoa importante, cada formando de hoje pode ser um profissional amanhã, cada formando de hoje pode ser um problema social amanhã, cada formando de hoje deve ter uma oportunidade para ver mais longe o amanhã. No trabalho de alguns pode estar o problema e no trabalho de todos estará certamente a solução para cada um. Cada um de nós é também profissionalmente responsável pelos insucessos pedagógicos dos outros, seja dos formandos, seja dos nossos colegas. A construção de elos de motivação, de atitudes e comportamentos responsáveis e de competências profissionais, relacionais e sociais depende da atuação das práticas pedagógicas de cada um. As palmas só valem quando já lá está o fósforo no final, está bem? Agora ainda não está a valer. Vou-lhe pedir para falar um bocadinho mais perto do microfone. Portanto, o objetivo deste projeto foi promover nos formadores novos níveis de responsabilidade, como já indiquei há bocadinho. Desenvolver uma cultura de coordenação técnico-pedagógica que promova o envolvimento ativo e participação orientada para os resultados de todos os participantes na formação. Promover a corresponsabilidade e a participação dos formadores e demais elementos que constituem a equipa pedagógica de cada curso na implementação de ações que contribuam para a melhoria da pontualidade, assiduidade e a aprendizagem nos formandos. Integrar nas suas práticas formativas uma cultura de integração de variáveis de contexto social, relacional e de histórico educativo e formativo dos formandos e de integrar soluções formativas que atendam a percursos diferenciados e objetivos pessoais a atingir pelos formandos compatíveis com as suas fases. Peço desculpa, já estou mesmo muito nervosa de estar aqui em cima. Portanto, o que é que fizemos neste projeto também? Desenvolvemos uma cultura de tutores. Tutores em que os formandos vão ser tutores de um outro colega, ajudar na formação no sentido de resolver algum problema, se for necessário alguma dificuldade que o colega esteja a ter, alguma dificuldade em frequentar a formação. Portanto, o colega vai ajudar a ir buscar o colega à casa se for necessário, porque ele não tem boleia naquele dia. Portanto, em que o colega ajuda um ao outro. Neste caso, vamos também implementar uma cultura de tutores com os formadores, em que os formadores são responsáveis por 1, 2, 3 ou 4 formandos, em que vão precisamente também fazer a mesma situação, em que vão tentar perceber quais são as dificuldades de cada formando, quais são as dificuldades que eles estão a ter, nomeadamente a nível pessoal, a nível social, desenvolver uma cultura de tutoria. Com esta situação de tutores também vamos envolver a rede de cada formando, em que vamos apelar aos pais, aos maridos, namorados, bombeiros, psicólogos, amigos, toda a gente que aquele formando tenha na sua rede, para o ajudar também a concluir a sua aprendizagem, neste caso, o seu curso.
O que achamos neste caso, que ao implementarmos esta rede de tutoria de todos por cada um, aumentamos o nível diminuímos o nível de desistências, também aumentamos a satisfação e a motivação dos formandos na sua formação e interessados em saber e em aprender um bocadinho mais do que até ao momento, sem termos esta cultura na nossa organização. Muito obrigada pela atenção. Deixo uma frase de Príncipezinho, que é: os homens esqueceram esta verdade, mas tu não deves esquecê-la. Ficas para sempre responsável por aquilo que cativas. E nós tentamos fazer isso com o nosso projeto. Obrigada. Bom, e agora vamos falar um bocadinho sobre artesanato. O João Pedro Amaral está prontíssimo. E, portanto, Pedro, prontíssimo, de certeza? Veio só para o beer break, pelo lamento, desta vez não vai ter. Portanto, uma salva de palmas para o João Pedro Amaral, se faz favor. Boa tarde. Pois é, eu estou aqui para vos falar de artesanato e de um processo de formação que permitiu, ao longo dos últimos anos, criar uma transformação num setor que é muito lento nas suas mudanças. Nós, para mudarmos qualquer coisa no artesanato, precisamos de cerca de 500 anos. O CEART existe há 30. Sua cara, como que nós também podemos ver aí? É um assunto importante para pensar. Depois, imagem, outra paixão minha. Há pessoas que dizem, é algo superficial, não é importante, o que conta é o interior. Eu concordo, mas o que acontece? Quando nós conhecemos alguém pela primeira vez, nós vemos a parte exterior só, que é como se fosse um iceberg. Portanto, vemos a nossa imagem visual e alguma parte do comportamento, mas a parte mais importante nós não vemos. E vou explicar isto com o exemplo. Nós vemos aqui duas senhoras. Uma delas é diretora financeira, a outra é diretora de uma agência de publicidade. Quem diz que a primeira é diretora financeira? Quase todas dizem que é a primeira. Porquê? Porque nós temos ideias preconcebidas na nossa cabeça do que como é que devia ser o visual de uma pessoa. E isto ajuda-nos a criar confiança. Confiança é a palavra-chave para ter sucesso. Mas devemos também pensar como podemos criar alguma diferença. O nosso toque pessoal, caracóis rebeldes, um acessório diferente, cores mais vivas. Depois, não esqueçam, nós somos CEOs da nossa própria empresa. É que se nós não definimos a nossa marca, as outras pessoas é que vão fazer isto. E pode ser não aquilo que nós queremos. Depois, por último, este senhor, o Chico, é dono de uma peixaria ao pé da minha casa. Está numa rua onde não passa ninguém, então ainda menos a pé. Por isso chamou-me a atenção, nunca há nada ali e de repente uma peixaria. E pedi-lhe para tirar esta fotografia, porque ele é um bom exemplo para mim de uma marca pessoal bem-sucedida. Porquê? A paixão dele é o mar. Ele é de pescador, por isso ele sabe do que fala. Depois, o irmão dele continua a ser pescador, portanto, ele sabe onde buscar o melhor peixe. O irmão, às 9 da noite, vem trazer os melhores percebes que acabou de ser apanhado no mar. E a seguir, este sorriso que nós vimos é a marca pessoal dele. Ele conhece a todos os clientes com o primeiro nome. Já teve tão sucesso, teve que ir morar para um outro sítio. Agora está numa rua sem saída e mesmo assim está a ter ainda mais sucesso. Por isso, pensem nisto, faz favor. Obrigada. Obrigado, Manon. Depois temos que falar no final, Manon, para tentar Color Me Beautiful, porque isto não anda fácil, está bem, Manon? Portanto, depois no final falamos mais um bocadinho. Bom, agora falamos um bocadinho sobre o desafio da criatividade e, portanto, estamos já a entrar nos últimos oradores. Estás nervosa, Marta? Um bocadinho? Pronto, então agora vens para aqui para cima e vais ver que isto corre tudo bem. Por isso, se faz favor, para receber com uma calorosa salva de palmas. Obrigado, Marta. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Marta. Eu venho da Arcil, que é uma IPSS, sediada na Lousão, uma instituição privada de solidariedade pessoal. Eu trabalho essencialmente no programa de formação profissional da Arcil. Sou coordenadora pedagógica e formadora e trabalho com pessoas com deficiência mental e incapacidade. O que é isto da incapacidade? Doença mental, consumos de álcool, drogas, demasiados problemas comportamentais. Para vocês terem uma noção, neste momento a Arcil é constituída por estas pessoas, 104 formandos,
16 formadores das mais diversas áreas de formação profissional. Na Arcil, na formação profissional, nós implementamos e colocamos ao dispor das pessoas cursos de formação profissional de dupla certificação, e estes cursos não são mais uns engafetados que colocamos ali. Nós fazemos levantamento de necessidades para dar a estas pessoas a possibilidade de ainda se inserirem no mercado normal de trabalho. Temos 8 cursos a decorrer neste momento, das mais diversas áreas, como vocês podem ver neste momento. E depois temos aqui a parte mais teórica, com certeza para todos vocês estas disciplinas, estas componentes programáticas são familiares, a cidadania, a matemática, a linguagem, etc. E para vocês entenderem, o perfil do nosso formando vai dos 16 aos 60 anos, baixa escolaridade, com filhos, pobre, desempregado, que não tem qualquer expectativa em relação à vida. E quando vem para a formação, encara a formação da pior maneira. É uma forma de ganhar dinheiro, é uma forma de eu não perder o RSI, e enquanto aqui estou, tenho aqui uns apoios. Então o formador tem de facto aqui um grande desafio, que é manter estes formandos em formação profissional. Porque se for lá com métodos dispositivos, pode ter a certeza que no dia a seguir tem a sala vazia. Não põem lá os pés. E neste sentido, os formadores da Arcil, da formação profissional, sabem que não estão ali para ensinar nada a ninguém. Eles estão ali para ajudar a aprender. Pessoas extremamente desmotivadas e pessoas que, para eles, a formação lembra um contexto que traz mais memórias, a escola traz mais memórias. A nossa pedagogia é a pedagogia da criatividade e nós, de facto, implementamos isto no nosso dia-a-dia. Os conteúdos têm que ser baseados na novidade, na variedade e no inesperado. Sem isto, não fazemos